Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Veja como o silêncio dos advogados dos golpistas sobre a tal ditadura da toga na hora das sustentações deixa Dudu Bananinha em péssimos lençóis nos Estados Unidos. Espia. Otávio Guedes, vamos lá, quero te ouvir sobre esse dia de hoje. O que você destacaria como mais relevante? Então, primeiro dia, não houve negativa de autoria, né? Eles tentaram desqualificar as provas e diminuir as penas, né? Fazendo ali, esse crime absorve o outro. Algumas observações da defesa questionam e põem em dúvida mesmo a acusação do Ministério Público, mas o que eu quero salientar é que em nenhum momento apareceu o principal argumento que faz o Brasil sofrer sanções dos Estados Unidos, que é o discurso do clã Bolsonaro, a ditadura judicial, a perseguição política. Não houve um advogado que dissesse isso. Então desmonta todo o que o Eduardo Bolsonaro está falando lá fora. Onde é que está? Os advogados estão falando, olha, o Anderson Torres, olha, o meu cliente não participou das reuniões onde se discutiu minuta do golpe, onde se discutiu o golpe de Estado, ou seja, houve a reunião. Demóstenes, por exemplo, admite que houve a reunião entre Bolsonaro e os ministros militares para reverter o resultado eleitoral, mas ele diz que o cliente dele não falou que ia colocar as forças à disposição. Então está todo mundo admitindo, parte da denúncia, né, defende o seu cliente. No que o cliente participa, é mais ou menos assim, houve, mas o meu cliente não participou. Fiquei com a impressão, desculpe te interromper para a gente ir junto nessa, que é mais assim, sim, aconteceu, mas isso não é importante, isso não é relevante. É como se o ato sozinho não tivesse um peso significativo para uma eventual condenação. E aí eu trago uma declaração do Gonê que eu acho importante, que o Gonê diz assim, o Procurador-Geral da República, responsável pela denúncia, de manhã, ele fala, se você analisar cada ato separado, pode ser que você não dê a importância global, mas é que você tem que analisar os elementos de maneira globalizada, total. Então eu acho que é essa queda de braço que existe entre a acusação e as defesas. Olhar o retrato e o filme, né? Isso que o Gonê diz. Agora, Júlia, presta atenção, o Demóstenes Torres, ele defende o almirante Garnier, cuja principal acusação é que ele participou das reuniões para discutir o golpe de Estado e colocou as forças à disposição, ou pelo menos silenciou, ao contrário do Batista Júnior, da FAB, da Aeronáutica, e do comandante do Exército, Freire Gomes. Aí o Demóstenes fala, mas foi uma desistência voluntária, né? Desistiram. Desistência voluntária não é crime, a não ser que haja uma desistência voluntária alheia à sua própria vontade, ou seja, não dá para, não vou fazer um golpe porque sem o Exército não tem golpe. Não é possível a Aeronáutica e Marinha fazerem um golpe de Estado sem a participação do Exército, que é a tropa mais numerosa. Então aí é uma desistência voluntária alheia à sua vontade, aí vale o processo. É importante também que na parte da manhã, quando houve a Procuradoria-Geral da República fazendo a sustentação, eles mergulham nessa discussão, que é uma discussão que norteia todo o processo, que é a tentativa ou a cogitação, né? E aí o Gonê falou uma coisa que foi talvez a declaração mais importante do dia no que diz respeito à acusação, à denúncia. Dizer, uma reunião, quando o presidente da República convoca uma reunião e dessa reunião participam os comandantes das Forças Armadas e é apresentada uma minuta de golpe, isso já é a tentativa do golpe. Isso não é cogitar, você não está cogitando, você não está falando assim, e se eu fizesse uma reunião? Você fez a reunião, então a reunião já configura a tentativa. Pois é, porque você tem a cogitação é isso que a Júlia explicou, pô, Júlia, tá difícil, vamos assaltar um banco, ficar milionário, é a cogitação. Você ficou só no pensamento. Depois você tem o ato preparatório, né? Você começa a se preparar, planejar para assaltar o banco. A maioria dos crimes não considera o ato preparatório crime. Aí depois vem o ato de execução. E o que diz a denúncia é que a tentativa de golpe estava em execução. O maior exemplo disso é o Copa 22. Copa 22 é o plano de execução daquele punhal verde e amarelo. Quando os militares vão às ruas para monitorar autoridades, quando compram celulares, quando falam de financiamento. Então, não há dúvidas de que estava em execução.